Olá pessoal, continuando com o conteúdo então de aceleração centrípeta, vamos ver algumas formulazinhas ali que nós não vimos nas aulas síncronas. Então você siga comigo aqui, ó. Você viu em algumas aulas anteriores, né, que temos a velocidade linear, que é o v. O que seria essa velocidade linear? É a velocidade angular vezes o valor do raio da circunferência, tá bom? Então você consegue diferenciá-las. O que seria a velocidade linear? Só para lembrar, né? Você tem lá o círculo, né, fazendo um movimento circular. Aí a velocidade que é referente à região em cima do círculo seria a sua velocidade angular, né? E a velocidade que seria aquela que sai pela tangente, né, que é um ponto tangencial, então essa aqui, ó, aqui seria a sua velocidade linear. E o R nada mais é do que o raio dessa circunferência. Então você tem uma certa relação entre essas duas, certo? Outra coisa importante também agora é que você também tem a aceleração centrípeta, né, que essa parte eu não havia comentado ainda. Então a aceleração centrípeta é uma aceleração que aponta para o centro da sua circunferência, né, da onde você havia feito lá para fazer a circunferência, tá? E essa aceleração centrípeta, existe uma formulazinha também para você calcular, que é essa aqui, ó. Então a aceleração centrípeta, ela é igual a velocidade ao quadrado sobre o valor do raio, certo? Mas agora vamos juntar essas fórmulas, porque eu sei que velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Então eu vou pegar essa formulazinha aqui, ó. Vou pegar essa fórmula e vou colocar aqui, ó, só para você ver o que vai acontecer. Então aqui ficaria, ó, a aceleração centrípeta seria a velocidade angular vezes o valor do raio, só que isso aqui é ao quadrado, né, ó, sobre o valor do raio, certo? Então, vamos abrir aqui um pouquinho, ó, essa fórmula. Esse é o quadrado, ele vem para a velocidade angular e também vem para o raio. Então fica, ó, velocidade angular ao quadrado, raio ao quadrado, eu vou escrever assim, ó, raio vezes raio, sobre o raio, que era da fórmula. Por que eu fiz isso? Para ficar mais fácil você visualizar, ó. Aí eu corto esse raio com esse raio, e eu chego nessa igualdade. Então, uma outra forma de calcular a aceleração centrípeta é nada mais do que a tua velocidade angular ao quadrado vezes o valor do raio, certo? Então, uma outra formulazinha para você lembrar aí, tá certo? Então, essas formulazinhas, elas são muito importantes para você conseguir resolver os diversos exercícios aí relacionados ao movimento circular. Agora acompanhe comigo num simulador, né, que você vai entender bem o que eu estou falando, o que seria a aceleração centrípeta. Então, pessoal, a aceleração centrípeta, conforme nós acabamos de ver, né, a formulazinha que você está visualizando aí. Agora eu vou mostrar para você um simuladorzinho que você vai conseguir visualizar bem esse movimento. Então aí um simulador do FET Colorado. Olha que legal que é isso daí, ó. Então eu vou entrar aqui na internet, já vou abrir o simulador. E aí você vai conseguir visualizar bem certinho a parte do movimento circular. Então aqui eu vou pegar a movimentação de planetas, por exemplo. Então aqui eu vou pegar, por exemplo, aliás, vou pegar o modelo, daí fica mais fácil você visualizar. Então aqui é como se fosse o Sol, tá? E aqui é o planeta Terra girando. Então eu vou apertar o play e ele vai começar a girar. Eu vou colocar aqui a força gravitacional. O que seria essa força gravitacional? Que está apontando para o centro da sua circunferência. Veja que o caminho que ele está percorrendo, o planeta, ó, é uma circunferência. Então isso é um movimento circular. Então a força gravitacional aqui, ó, que está apontando no caso aqui para o Sol, né? Ou seja, o centro dessa circunferência, seria a sua aceleração centrípeta. E perceba que eu vou mostrar aqui agora a velocidade linear. Então aqui seria essa que está em laranja, seria a velocidade linear. Então perceba que você tem essas duas coisas. Ó. Em laranja, velocidade linear, e a que está em azul, né, seria a sua aceleração centrípeta. Se eu aproximar o planeta, ó, veja, eu vou, ou afastar, eu vou modificando
a sua aceleração centrípeta, justamente pela fórmula, né? Ó. Então veja se é uma grandeza diretamente ou inversamente. Siga a setinha que está em azul. Se eu diminuir o raio, o que está acontecendo com os vetores? Estão aumentando, certo? Então menor raio, maior aceleração centrípeta. Então isso é uma grandeza inversamente proporcional. Se eu aumentar o raio, ó, perceba que a aceleração centrípeta está diminuindo. Só que perceba a que está em tangente, né? A laranja, ela não muda, tá? Então, ela não vai ter alteração nenhuma. Então, só vamos voltar aqui para você visualizar. Ó. Então, por mais que eu aproxime, ó, vou dar um pause, ó, estou aproximando ou afastando, a aceleração centrípeta muda, mas a tangencial, a velocidade tangencial, ela não é alterada. É justamente pela fórmula que nós vimos agora há pouco. Tá bom? Então, agora que você entendeu bem isso, né? Ó, vou deixar se movimentando mais um pouquinho, para você realmente visualizar esse movimento circular, que nada mais é do que a movimentação de planetas. Agora vamos fazer algumas relações aí, voltando aqui para o quadro. Então, voltando para o quadro, né, voltando aqui para o nosso slide, na verdade, temos assim, ó, vamos fazer um exercício, conforme você está visualizando aí no seu slide. Então, veja ali, ó, leia comigo no slide, né, o slide que você está vendo. Uma esfera de 200 gramas, então o que é isso? Isso é uma massa. Então, uma esfera de 200 gramas, acompanha no slide, por um fio de 30 centímetros. Isso seria o raio, né? O raio é igual a 30 centímetros. Ela é girada 5 vezes por segundo. Ou seja, isso é uma frequência. 5 rotações por segundo. Né? Girada 5 vezes por segundo. Calcule o período, que é o T. Não sei se vocês lembram das fórmulas anteriores. Calcule o período. A frequência, a velocidade angular, né, que seria o teu W, né, velocidade angular. Ele quer também saber a velocidade tangencial, que seria a velocidade linear, que eu estou comentando aqui, né? E também ele quer saber a aceleração centrípeta e ainda a força de tração do fio. Então, a força de tração desse fio. Então, volte comigo aqui, ó. Olha quanta coisa, né, que ele perguntou simplesmente com esses dados aqui. Quanta coisa, né, que ele perguntou simplesmente com esses dados aqui. Massa, né, o raio 30 centímetros e a frequência 5 rotações por segundo. O que você vai visualizar agora comigo? Então vamos anotar as formulazinhas. 1 sobre F, esse é o período. Agora a resolução. Então, 1 sobre F, esse é o teu período, que é o T. Então, simplesmente substitua. 1 sobre o F seria a tua frequência que ele deu, 5 rotações por segundo. Então, fica 1 sobre 5. Simplesmente substitui ali. Tá vendo? Então, dali que você encontrou o 0,2 segundos, certo? Seria referente ao seu período. Que mais ele perguntou? Várias coisas. Então, aqui, vamos colocar aqui. Ó. Aqui é 0,2 segundos. Seria o período. Agora vamos calcular a velocidade angular, que seria o W. Então qual que é a formulazinha para calcular o W? 2π vezes a frequência. Uma delas é essa, né? Então aqui, ó, 2π vezes a frequência. Então o W seria a velocidade angular, vai ser 2 vezes o π, e você vai usar aqui arredondado, 3,14. Vezes o valor da frequência. Quanto vale a frequência que você tem ali? É o próprio, né? A frequência, ó, 5 rotações por segundo. Já está em segundo, então você deixa ali, tá? Então simplesmente faz essa multiplicaçãozinha. Então 2 vezes 3,14 vezes o valor do 5 ali, ó, dá 2 vezes 5, 10. Então aqui 10 vezes 3,14 vai dar 31,4. Qual que vai ser a unidade? Radiano por segundo. Lembra das unidades, são importantes, tá? Agora vamos calcular a velocidade linear, que é o V. Qual que seria a formulazinha do V? É o W vezes o R. Nós
já falamos. Então, a velocidade linear vai ser o W, que você já acabou de calcular aqui, né? O 31.14. Então coloca lá, 31,4, né? Não 14. 31,4 vezes o valor do raio. Cuidado que o raio está em centímetro, ele precisa estar em metro, sempre no sistema internacional aqui, no caso, tá? Então aqui você vai usar 30 centímetros, divide uma, duas casas, né? Divide por 100. Então aqui é a mesma coisa que 0,3. Então a tua velocidade linear será 3.14 vezes 0,3, dá aqui aproximadamente 0,94. E qual a unidade? Esse aqui sim, ó, sai em metro por segundo. Olha quanta coisa já fizemos, né? Ó, o W, né, que é a velocidade angular, 31.14. Então, esse valor aqui, ó. Velocidade linear, 0,94. Agora vamos para a aceleração centrípeta. Então a aceleração centrípeta, vou mudar de lado aqui para você visualizar bem, né? Vou ficar aqui mesmo que é mais fácil. Então a aceleração centrípeta é o V ao quadrado, uma das fórmulas, né? Sobre o R. Ou então o W ao quadrado vezes o valor do R. Né? E você decide, né? Ou então W ao quadrado vezes o valor do R, igual nós já fizemos, tá? Então pode ser essa parte ou essa parte aqui. Aí no caso, vamos usar essa primeira aqui que está mais fácil, né? Que eu tenho 0,94, aí no fim tem os dois, né? Então a aceleração centrípeta vai ser a velocidade linear, 0,94 ao quadrado, sobre o valor do raio em metros, que é o 0,3. Aí é só fazer a sua continha aí, né? Então vai ficar 0,94 ao quadrado vezes 0,94 vezes 0,94, né? E aí, só uma coisa aqui, ó, que aqui é 31.4, tá? Só errei uma vírgula aqui. Então aqui não é 0,94, aqui é 9,4. Só para deixar bem certinho, tá? Então aqui, ó, é 9,4 ao quadrado. Sobre 0,3, então você vai encontrar o valor aqui de aproximado de 296 metros por segundo ao quadrado, que é a mesma que a aceleração. Beleza? Já foi esse. E a tração? O que seria a tração do fio? Você está girando, né? Quando eu giro, tem você estica esse fio. Então é como se fosse a força de esticamento desse fio, né? E essa força você calcula pela formulazinha bem conhecida, F igual a M vezes A. Certo? Sendo que esse F é a força centrípeta e esse A seria a aceleração centrípeta, que causa o esticamento dessa corda. Então aqui, a sua força centrípeta, né, que é justamente essa tração, será a sua massa, ó, 200 gramas, só que aí eu preciso usar ela em quilogramas, então eu divido 1, 2, 3, né, divido por 1000, então será 0,2 vezes o valor da sua aceleração centrípeta, que é o 296. 296. E aí você acha a força centrípeta, que é equivalente à força de tração, que dá 59,2 newtons. Ok, pessoal? Então esse é o exercício ali referente ao que você visualizou. Agora volte comigo no slide, né, só para você ver a resolução completa e entender o desenho. Aí no próximo slide, né, o último slide, mostra o formulário de tudo que nós vimos. Então, desde as primeiras conversas do movimento circular uniforme até essas últimas aí. Então, esse é o formulário que você deve gravar na sua cabeça, né? E saber o que significa cada letrinha dessa, né? Conforme nós fomos andando no decorrer, né, das aulas em si. Ok, pessoal? A aula de movimento circular seria isso, né? Espero que você tenha entendido. E não deixe de perguntar, né? Sempre anotando as suas dúvidas para nas aulas síncronas você poder tirar essas dúvidas aí. Tá bom, pessoal? Grande abraço e Deus abençoe.